falamos então do futebol, das dívidas dos clubes trabalhistas, dívidas com fisco, enfim, tudo isso. E agora a gente passa para mais um assunto. Vamos falar então, voltar à nossa querida e amada política brasileira com seus assuntos... Tem muito papo para isso. Seus assuntos efervescentes, assuntos maravilhosos, muito excitantes, animadores. Vamos falar então da PL 4754, que vem com um inciso para mudar uma lei, aliás, para transformarem, não é nem mudar a lei, é um inciso, vai acrescer a lei para crime de responsabilidade no caso de intervenções do Supremo Tribunal Federal em decisões do Legislativo, né? Em caso, e a gente já viu vários episódios desse. O que parece para vocês? É mais uma jogada para a galera? É mais uma bravata para brigar com o Supremo? Ou de fato é uma lei que vai fazer toda a diferença no nosso cenário, João? Não. Isso aí, como você falou, tá mais para dizer que fez alguma coisa, mas na prática, no direito mesmo, você não vai render em nada, porque em última instância, quem vai falar se aquilo ali é constitucional ou inconstitucional é o próprio STF. É o primeiro pensamento que vem à cabeça. Agora, também tem outra coisa, criminalizar condutas não é o melhor caminho, entendeu? Eu acho que não é criminalizando, e até porque quem é que vai avaliar esse crime? É o STF. Né? Eu, do ponto de vista como advogado, eu acho que as leis já existem aí. Se quisesse, por exemplo, alguém que quisesse conter, né, atitude como o do Alexandre de Moraes, tem a lei de abuso de autoridade. Um delegado, se um juiz aqui de primeira instância, Marcelo, tenta fazer isso que ele fez, começar ele instaurar um inquérito, ele julgar, né? Ele é tudo, o cara é tudo, um inquisitorial, né? O que aconteceria com ele? Na mesma hora, abuso de autoridade contra o juiz, contra um delegado, é o mais normal. E por que o STF não pode também ter uma... Agora, a pergunta que vem é a seguinte, quem julgará esse caso, né? Quem vai julgar? É o Papa? Quem que é? Bota na roda do Papa? É complicado, entendeu? Eu acho que sim, eu acho que tem que se tomar uma atitude, mas eu acho que essa aí é para jogo para a galera. Eu não vejo assim, efetivamente que isso vai gerar algum medo, né? Em algum ministro, né? Que ele pense 2 ou 3 vezes. O que vai fazer um ministro, aí é meu modo de ver, o que vai fazer um ministro pensar 2 ou 3 vezes em tomar uma atitude abusiva, como o do Alexandre de Moraes, é um impeachment de um dos ministros. Se isso acontecesse, que eu acho que não vai acontecer, mas se acontecesse, seria a primeira vez. Nós já temos 2 presidentes, né, sofrendo impeachment. Não tem nada demais um ministro sofrer um impeachment, mas é muito mais difícil, Mas se isso acontecesse, eu acho que aí a coisa poderia mudar. Aí, efetivamente, um outro ministro fala, pô, já aconteceu com um, pode acontecer com o segundo. Vamos parar para pensar, né? Mas, para mim, era a melhor solução. Essa lei aí, para mim, essa alteração da lei, vai ser chover no molhado, enxugar gelo para mim. Marcelo, qual a importância de uma letra fria a mais diante de uma Constituição que tem sido interpretada e reinterpretada tantas vezes? Eu acho que isso aí é mais um capítulo assim, do que nós temos assistido, que é essa denúncia contra a judicialização da política brasileira, né, da tomada, principalmente pelo STF, mas embora nós também temos visto isso assim, pelo Brasil, juízes federais, juízes trabalhistas, uma verdadeira sanha de criar, ora criando leis, né, ora, né, tomando uma medida que compete ao executivo, esse muito mais abalizado, quer que seja pelo escrutínio popular, pelo corpo técnico que sempre assessora, né, um executivo, e eles tomam medidas assim, passando por cima do gestor que foi eleito, né, seja um prefeito, um governador, e no caso do Bolsonaro, juízes federais ou o próprio STF, que a torto e a direito, né, anulam seus atos, questionam os atos do presidente, pedem satisfação por que ele tomou medida naquele sentido e não no outro sentido, como se o chefe do executivo precisasse disso, de dar satisfação ou tivesse numa posição hierárquica inferior ao do judiciário. Então, essas denúncias que estão sendo feitas, né, ao longo aí dos últimos anos, né, diante desse protagonismo que o STF tomou, assim, eu não votei em nenhum ministro do STF, o povo não vota, ninguém vota nos ministros do STF, eles não podem trazer para ele uma representatividade, uma responsabilidade que não foi dada a eles. E assim, óbvio que a Constituição está aí, né, há uma previsão, o STF é uma corte que tem que ser respeitada, mas assim, em conteste
que o STF, por várias ocasiões, ultrapassou, né? A começar, talvez, até conversando com o Marcelo Barros, ele fala assim, cara, desde que começou aquele mensalão, que aqueles caras, quando começou a se transmitir aquele julgamento, acho que eles gostaram dos holofotes, né? E ali eles viram a possibilidade de serem protagonistas. Porque outrora a gente não sabia quem eram os Aires Brito, os Joaquim, os ministros anteriores, né, os galotes da vida que né, povoavam o STF. A gente nunca sabia fisicamente, nem sabe quem eram eles. Hoje nós temos verdadeiros artistas do jurídicos, né? Aí todo mundo, até o brasileiro mais ali na esquina sabe quem é Barroso, o Gilmar, né? O Moraes, o cabeça, né? O cabeça de ovo. A gente sabe a escalação do STF e não sabe da seleção. Isso é emblemático. Então, Neymar. Então aqui eu acho que essa alteração de uma lei, que obviamente é um dispositivo infraconstitucional, e nós sabemos que a pirâmide jurídica, a Constituição, né, é papel, pedra e tesoura, o STF vai pegar. Ele pode, como o João falou, não considera, é inconstitucional, não aceita, ou não aplica, ou então o quadro não se enquadra, a conduta do Alexandre de Moraes não se enquadra, ou seja, não é típico, nada, mas é aquela temperatura que está subindo contra o STF. Pode ser. Né? É uma temperatura que está subindo. O legislativo já manda. Daqui a pouco eles organizam e aí criam uma medida, um projeto para alteração de uma emenda constitucional, que aí sim, você mexer na Constituição já começa a ser algo mais complexo, porque é um quórum especial, mas começa a ser algo efetivo. E o recado está sendo dado para eles, né? É uma cutucada. E aí, quem sabe, né? Junta com isso, com eu autorizo, né? Isso aí é com o Bolsonaro e com o Congresso, mas o Congresso também está sendo desrespeitado. Né? Os deputados não estão satisfeitos, né? É óbvio que aquilo ali, quando me é favorável, é isso aí, STF. Mas o problema é que o STF está desagradando hora um, hora outro. E chega uma hora que... Ele só agrada ele mesmo, né? E até as próprias decisões aí do STF têm sido muito contestadas pelo homem standard, né? O homem médio aí do nosso povão, né? Assim, o direito, todo mundo, ele tem muito do bom senso e as pessoas não estão vendo que às vezes está faltando isso ao STF. Verdade. Sim. É curioso a gente analisar, para quem acompanha a política tradicional há pelo menos 2 décadas aí, 3 décadas até, é interessante essa habilidade do governo Bolsonaro para construir cenários, né? A gente está falando dessa cutucada. Isso é uma construção de cenário. Qual é a construção do cenário? Seguinte, eu estou mandando esse inciso aqui para te pegar aqui, eu sei que você não vai aprovar, eu sei que você vai vetar. Vai ficar mais claro isso. Mas, essa é a minha posição e aqui, meus eleitores, minha turma, eu me posiciono contra o STF aqui, hein? Esses são meus inimigos. Viu como eles estão contra isso aqui? Eles já não estão respeitando. Olha aqui minha atitude, olha como eu faço alguma coisa. Então, tudo é uma construção de cenário, né? Muito interessante e chama atenção como o governo ele consegue entrar em áreas ali difíceis que você olha e fala, caramba, coragem, assim, quer dizer, como tá indo para cima, né? Mas é tudo muito bem pensado e calculado, sempre me parece calculado. Aliás, as manifestações nas ruas, elas balizam isso também, acabam balizando isso e acabam fazendo sentido nesse contexto, né? Que você vê hoje as principais reivindicações das ruas, que já foram, num primeiro momento, contra a esquerda, contra a corrupção ou contra o Rodrigo Maia, agora ela já vem mais para o lado do STF já há pelo menos 1 ano. Então você vai vendo como o governo vai modulando e vai trabalhando com novos adversários, vai deixando de ter, com a eleição do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, passou a não ter os presidentes das casas como adversários diretos, são adversários possíveis ou aliados possíveis, né? Não é muito claro também, mas são, enfim. Mas parece haver um diálogo. Parece haver um mínimo diálogo. Até e parece pauta, que agora, né, do próprio Pacheco, né? E parece que agora do até Lira, o final, né? Do Lira embaixo. e parece que agora até o final tem essa rivalidade com o STF, mas que nem sempre parece tão evidente no privado. Acho que no privado eles conseguem ter algum diálogo, algum acesso, nem que seja ao Nunes Marques, como por exemplo o Nunes Marques recentemente aprovou, na verdade foi uma decisão monocrática do culto
em meio à pandemia, que foi um resultado totalmente dissonante do padrão do STF no combate à pandemia, enfim. Quer dizer, conseguiu aprovar o culto durante o feriado. Então, isso é interessante, como tem algum diálogo, a gente lembra muito bem aquela imagem do abraço com o Fux. Então, aparentemente, internamente, ele consegue ter ali pelo menos alguns contatos, nem que sejam com 2, com 3, talvez com 4. O Fux, que eventualmente faz um voto favorável a alguma ideia que converge, né? A mesma coisa também já aconteceu com o Marco Aurélio, que agora está de saída, em algumas votações convergiu com o governo. Enfim, tem algum diálogo, mas tem sempre essa coisa por trás, essa mensagem sendo passada de esses são meus rivais atuais do momento. Isso é muito interessante como o governo constrói esse cenário. O governo é especialista em construir cenários para o seu eleitor. Sim, verdade. Que parece ser um erro e uma... parece ser o elefante entrando na loja de cristal, mas não. Verdade. Né? Aquela trombada ali, de repente sai um negócio do caramba. De onde saiu esse cenário, né, favorável? Ou como esse diálogo aconteceu? Como aquele personagem opositor retrocedeu. Né? Você vê mesmo até essa atitude da deputada Carla Zambelli foi criticada. Quando ela entrou com uma ação para impedir que o Renan Calheiros, nosso pote das relatorias aqui, parte do governo achou errado isso. A gente estava conversando sobre isso. Falei, claro. Conversou aqui na Banguela. Porque, na verdade, ter um relator, né, como o Renan Calheiros já diz tudo sobre o que é uma CPI dessa. Quem aceita um negócio desse fala, bom, eu estou aceitando que isso aqui é brincadeira, né? Tanto o relator quanto o presidente, que teve a esposa presa, né, 2 anos atrás, em 2019, na Vortex. Né, não me lembro da empresa, não sei o que você está falando, envolvendo. Desvio de verba da saúde. É verdade. Uma verba milionária, a esposa do Aziz. Eu acho que a torcida foi até no sentido de parabenizar a grande escolha e botar uma pessoa como o Renan Calheiros na relatoria. Quer dizer, quando você leva o povo na rua e esse povo grita fora Renan, dá uma impressão que aquela coisa fica mais fácil, né? Seria mais difícil meter um fora algum cara desconhecido. A deputada, a senadora do PMDB, do MDB, que era promotora, ela foi até cotada. A Bia não é, não. Senadora. Ela foi cotada para ser presidente. Foi presidente. Ela se candidatou contra o Rodrigo Pacheco. Eu vou pegar o nome dela aqui. Mas aliás, uma política de muito respeito. Isso, seria difícil você gritar fora ela. Mas o fora Renan é palatável, é gostoso de falar. Tem até codinome, é Helnan, né? E você viu? Vocês lembram, né, o argumento acho que foi o Lewandowski, que com relação ao caso da Zambelli, que ela pediu que o Renan não poderia, né, tomar posse pelos argumentos que eu não vi o processo. Mas a gente pode imaginar quais são os argumentos, né? Tendo em vista a ficha lá do nosso querido Renan, né? E eu achei tão bonito o Lewandowski defendendo o Renan Calheiros, dizendo que não há porquê impedir o próprio Renan Calheiros, que ficou fugindo de uma citação / intimação, onde ele ia ser sacado da presidência, porque naquela época foi até o Eduardo, né? O Eduardo. O Cunha já tinha sido retirado. O Cunha já tinha sido retirado. Quando caiu, né, a presidência no colo dele, já tinha uma ação em que foi acolhida pelo STF para afastar ele de uma possível, né, presidência, mesmo que temporária, né, em função da substituição do presidente, né? E ele simplesmente cagou na cabeça do STF, né? Não aceitou, fugiu, voltou e continuou senador. Não foi afastado. Continuou senador e presidente. Continua, entendeu? Então, quer dizer, agora o STF está achando que ele é bonzinho, que ele tem realmente todo o caráter do mundo para julgar qualquer coisa. Né? Ilibado. A senadora citada é a Simone Tebet. Isso. Simone Tebet. Só faltam arquivar uns 7 inquéritos, mas vai chegar lá. Então, realmente, para o governo vender a narrativa dele seria muito mais difícil com a Simone. Porque a Simone Tebet, ela está acima de suspeitos. Ela tem uma ótima imagem. Lutou contra o governo Dilma, ela conseguiu construir uma imagem de não corrupção, conseguiu e mantém isso.
mesmo fora do governo. Mas talvez por ser séria, eu não sei se ela participaria disso, desse circo. Verdade. Né? Talvez sim. É um circo, é uma boa colocação. Então, encerramos mais alguma colocação a fazer ainda para complementar esse assunto? Não, só uma aqui que a gente falou no início, só para complementar, que eu acho que é bem importante nesse 1º de maio, que eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nenhuma manifestação dessa monta para apoiar um governo. Sempre quando o movimento era um volume de 1.400.000, era sempre para acusar um governo, vésperas de um impeachment, né? Sempre aquele do Collor, lembra? Do rosto. Como é que era a expressão? Caras pintadas. Cara pintada. Todo esse movimento, ou então aquele enorme, né, nas diretas já, era sempre atacando um governo, querendo modificações. Essa manifestação do povo agora é muito interessante, que pela primeira vez é uma manifestação durante um governo, dizendo que apoia o próprio governo, que o caminho está certo. Eles estão dizendo, eu autorizo, então, isso aí, está certo, o caminho que ele está trilhando está certo. Diferente do passado, em que todo mundo ia para a rua para dizer, eu quero mudança, né? Não, inegável. Uma coisa assim que eu não sei se era com o Marcelo, que estava falando no telefone, que é importante, né, assim, que chama a atenção. Esses robôs, né, sim, os robôs. Eles vão sem ter nenhum artista cantando. Isso. Eles vão sem nenhuma estrutura, né, fora um trilho elétrico, sujo. Mas assim, os movimentos ditos populares, as representações democráticas que a mídia chama de democráticas, elas são dependentes de verbas, de artistas que aparecem para levar o público, né? Sempre tiveram artistas para atrair esse público. Mas assim, a partir do momento que a esquerda saiu do poder e o dinheiro secou, os sindicatos não têm mais esse dinheiro para dar aos artistas, não tem mais, o povo não vai. E o que chama a atenção, quem é o povo no Brasil? O que é verdadeiramente manifestação popular? É o cara que sai de casa com a sua família, que vai ali até a rua protestar sem ter nenhum artista, sem ter nenhum show preparado, sem ter um lanchinho, sem ter uma verbinha para nada. Ele vai para manifestar o que ele entende, o que ele quer para a sociedade. E ao passo que manifestação democrática sumiram. Né? Você pode pegar outrora nós vimos aqueles trio elétricos em parada gay, né, com artistas que se tinham tão amantes, tão representativos da esquerda, né, dos direitos das minorias, sumiram. Né? Aí a gente fica um contraponto. Pessoas normais que vão para manifestar o que elas querem para a sociedade delas, independente até correndo risco, e querendo manifestar o que elas querem, e do outro lado nós temos... Quem é o povo? Sumiu? Será que o povo, né, sumiu essa galera? E outra, esses que se aliam, né, principalmente alguns artistas lacradores, que simplesmente sumiram. Sim. Hoje, né, se houvesse o amor, se houvesse esse desprendimento que nós vimos no 1º de maio, vai lá, cara, dá um suor, cara, é tua causa. Né? Por uma causa, pela missão, não há sacrifício. Pelo contrário, você é o sacrifício por aquilo que você acredita. E simplesmente quando a gente vê, não temos ideologia nenhuma. Né? Isso aí tem a ver com o que o Luiz falou a gente falou aqui no 2º, 3º episódio. Você falou isso sobre os grandes guerrilheiros do passado, aqueles que tinham ideologia, botavam a vida, né? Isso não acontece. Isso aí a gente está vendo da direita agora, aparentemente estamos vendo, porque estão colocando a cara para fora, né? Estamos vendo um movimento em que a direita nunca teve muito esse movimento, né? A direita sempre teve outro tipo, abafado. E nós estamos vendo isso agora, do brasileiro que comprou a ideia de que o brasileiro é realmente conservador. O brasileiro médio é conservador. Com certeza. Ele não percebeu as pautas que a esquerda veio, porque não tinha ninguém para ele botar, né? Sempre que surgia alguém muito de direita, como a gente falou do Enéas, né, foi uma perda muito grande, e ele sufocava, ele abafava, ou qualquer coisinha. O Brasil, até mesmo a gente discutiu sobre se os militares eram realmente de direita, porque a gente tem que julgar o fato. O que eles fizeram para a gente poder julgar? Não, eles são de direita ou esquerda. Se vocês for julgar os fatos dos militares, eles são de esquerda. Os militares, eles são especialistas nas áreas que eles dominam. Aliás, a formação militar é excepcional, é excelente, com certeza. acima da média. Com certeza.
Mas o jogo político é Obrigado. diferente, É requer diferente, outros outra conhecimentos, e os militares estavam Exato. completamente despreparados do Exato, que eles tinham exato. pela frente, É. e eles abriram as pernas, Isso. lamentavelmente, É. para o que ia acontecer, e o governo militar gerou um legado de um país E quando a gente que fala, caminhou quando a gente fala para outro lado. em atos que não condizem com a direita, é só para a gente marcar o que a gente está falando, para não parecer que a gente está falando alguma coisa abstrata. Por exemplo, criar o FGTS, né? Criar 1 milhão de empresas públicas. 1 milhão de empresas públicas. Isso aí é ato da direita? Não, isso não é um ato de uma ideologia da direita, e sim da esquerda, que é aumentar o Estado, nem inchar o Estado, Tudo o no domínio do Estado, Estado, tudo no Estado. Isso é uma visão do Getúlio. Estamos falando de Getúlio? Não, estamos falando da direita, dos governos de 64. O que os militares fizeram foi estruturar o governo, foi estruturar todo um país, uma infraestrutura que evoluiu isso assustadoramente, sim, entregaram sim. um país muito mais equilibrado, muito mais estruturado para a esquerda governar, a esquerda que eles imaginavam ter perseguido. Exatamente. Perseguiram de fato, mas perseguiram gente pequena, guerrilheiras, né? guerrilha, e Que não tinha deveria ter importância. feito, Não. não havia necessidade de nada do que foi feito, inclusive. Não, até porque não era perigoso. Exatamente. Faltou ali, no caso, entrar onde deveria entrar. Faltou Exato. uma influência militar nas academias, Exato. faltou uma influência militar, claro, nas escolas, na academia, no meio acadêmico, nas artes, em tudo isso. Faltou o militar fazer parte da vida cultural. Exato. Eles não fizeram parte, a Não. esquerda fez parte, a esquerda dominou a E sociedade. ela mandou os últimos 30 anos. E mandou nos Quem últimos domina a 30 escola domina o futuro, né? o futuro. Domina. Domina E o mundo. esse ainda é um problema É, dos conservadores, inclusive, certeza, com que certeza. que tem essa leitura, mas que ainda não estão conseguindo jogar esse jogo. E aí, a gente, para encerrar esse bloco indo para o próximo, a gente já faz um link com algo que eu gostaria de falar, trouxe essa pauta aqui para os amigos, a respeito da entrevista do Ernesto Araújo,